Bom, antes de mais nada, quero agradecer o convite de poder estar aqui falando um pouquinho. Eu sou nova na do Terra, mas eu sou antiga, né, na minha profissão, já são 20 anos. Meu nome é Tatiana Miranda, eu sou biomédica, eu sou acupunturista e especialista na saúde da mulher e infertilidade. Então, eu trabalho basicamente o tempo todo com o nosso ciclo feminino, né? O tempo inteiro com problemas femininos. Os únicos homens que eu atendo são os maridos que precisam passar pela reprodução, e aí a gente trabalha com a acupuntura também, cuidando dos espermatozoides. Mas, de resto, só as mulheres. Desde a menarca, desde o inicinho, quando elas estão começando o ciclo menstrual, até a menopausa. Então, é um caminho que nós, mulheres, a gente precisa pensar que, já passei pela maternidade, já tá de boa, tal, vou esperar a menopausa chegar. Não, ninguém quer chegar na menopausa, todo mundo quer chegar na plenopausa, né? A gente quer chegar bem, a gente quer chegar com saúde. E a gente vai falar um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho da minha visão de medicina chinesa e de mulher, e vamos falar dos óleos essenciais que a gente usa em cada fase da mulher, certo? E vocês estão de microfone sempre aberto para bater papo comigo, que eu não gosto de conversar sozinha, não. Tá bom. Oi, Letícia. Oi, tudo bem? Tudo. Então vamos começar. Gente, eu fiz uma pequena apresentação para vocês no PowerPoint, só para vocês começarem a seguir certo. Antes de começar, eu quero saber aqui, tem alguém aqui na menopausa? Tem alguém tentando engravidar? Como é que tá o fluxo aqui desse grupo? Pós-menopausa, véia. Pós-menopausa. Eu tô na chuva. Só a Ana perguntou lá de alguém querendo descer uma menstruação, que não sabe se está grávida ou não, né? Então, e a gente vai falar sobre tudo isso, que os nossos hormônios, eles podem dar uma bagunçadinha de acordo com o estresse, e aí dá esses sustos na gente, tá? Então, vamos lá, já. Vamos colocar aqui. Todo mundo tá vendo? Sim. Quando eu falo de ginecologia, quando eu falo de problemas ginecológicos, eu estou falando de um assunto tão amplo, né? Um assunto que muda o tempo inteiro. Hoje de manhã eu era uma mulher, agora eu sou totalmente diferente, uma outra mulher, né? Então, nossa energia muda a todo instante. Assim como os nossos hormônios, porque a mulher, ela é cíclica. E a partir do momento que a gente entende que a mulher é cíclica, que nós somos cíclicas, muitos dos nossos problemas se acabam. Porque a gente se aceita, a gente aceita cada fase da nossa vida, a gente aceita o vazio que vem de um ciclo para outro para ele se encher novamente. Agora, quando a gente não aceita isso, a gente fica batendo de frente. Eu não aceito ter TPM, eu não aceito não engravidar, eu não aceito isso, não aceito aquilo. Aí a gente está só aumentando o nosso problema. E quando eu falo de mulher, não tem a coisa mais linda na medicina chinesa do que falar que a mulher é yin, que nós somos yin. Ontem a gente estava até conversando, né, na mesa, ontem, sobre isso, que muitas vezes a gente quer ir à frente, a gente quer tomar o lugar do marido, né, quer passar na frente, a gente quer ser yang demais. Só que nós, mulheres, temos a natureza yin, porque a gente foi feito para a gente gestar, para a gente cuidar. Então, o que que é o yin, né? O yin é a calmaria, é a leveza, é o cuidado, é a noite, né? E nós, mulheres, temos isso, nós somos assim. Só que o dia a dia, a correria,
A bagunça que a gente quer causar na nossa vida faz com que a gente fique mais acelerado. E isso é se tornar yang. Isso é pegar uma força masculina e colocar no ser feminino. E aí bagunça tudo, né? Por exemplo, o estrogênio, que é o hormônio que a gente tem lá no início do nosso ciclo, ele é yin. Mas lá na ovulação ele vai crescer e vai dar origem ao yang, que é a progesterona. Então, em todo o nosso momento de ciclo feminino, a gente tem essa yin yang. Eu também não posso ser yin, calmaria o tempo inteiro. Eu fico imaginando a Ana, né? Calmaria o tempo inteiro. Ou a Letícia longe desse celular dela, sem poder, né? Não. Então, assim, nós temos que ser yang na hora de produção. Dia, vou trabalhar, vou cuidar dos filhos, vou ser proativa. Beleza. Mas a nossa natureza interna, o nosso útero, o nosso seio, ele é de natureza yin. Então a gente tem que aceitar isso, a gente não pode ficar colocando muita coisa yang dentro do nosso corpo para modificar essa energia, tá? E a partir do momento que a gente entende, então, que nós somos cíclicas, isso é maravilhoso. A menopausa vai vir sem um problema danado, sem aquela, nossa, o ninho vazio, porque os filhos vão embora, vão viver a vida deles. Os hormônios, a secura vaginal, tudo vira bagunça, por quê? Porque a gente não consegue lidar com o novo ciclo, tá? Então, isso é ruim. Por isso que a gente precisa entender, e quando os nossos clientes chegarem para a gente, né, falando de um caso, você tentar entender em que momento ele está da vida dele, né? Tentar entender o contexto no todo, porque às vezes você vai apenas protocolar um óleo e você não olha o contexto. E aí poderia até estar ajudando muito mais quando você olha no todo. E a mulher, gente, porque a gente tem essa energia aí, a gente tem a predominância de sangue, por isso que a gente sangra mensalmente. Por isso que a menstruação tá aí, a gente pode perder esse sangue que não vai fazer falta, tá? O homem não, o homem é da energia, ele é yang, ele tem a força muscular, ele tem aquele, né, que a gente lembra dos homens da caverna. O homem é aquilo ali, tá? Ele é aquela força motriz mesmo. Então, na mulher, a mulher normalmente ela sente mais frio, né? A gente vai falar hoje um pouquinho dos pés gelados, que é um sintoma que eu sinto, que eu recebo muito lá no consultório. As mulheres com os pés gelados, com a barriga gelada, o útero frio, né? Então a gente precisa olhar para isso e tem óleos essenciais ótimos para a gente ajudar essas mulheres, tá? Então a gente tem ciclo menstrual, a gente tem gestação, então nós somos yin, é da nossa natureza. Se às vezes você fala assim, ah, hoje eu quero ficar deitada quietinha, ok. Fica deitada, quietinha, porque é o seu yin chamando você para sua essência. E tá tudo bem. E quando a gente fala de útero, todo mundo aqui já passou por uma gestação? Como é que é? Não? Deixa eu abrir aqui as janelinhas para eu ver. Sim. Eu não. Eu já. Ok. E quando a gente fala de útero, né? O útero, ele é o palácio do bebê. A única função para o nosso útero é ser o palácio do bebê, tá? E quando a gente não passa por uma gestação, ou porque a gente não quis, ou porque a gente está com uma dificuldade de gestar, tá? Parece que ainda está alguma coisa incompleta. E aí, muitas e muitas vezes, aquela menstruação, ela vem com coágulos, ela vem... Coágulo não é normal na menstruação. Ter coágulo na menstruação não é normal. O normal é um sangue fluido, vermelho, vivo, né? Sangue com coágulo mostra que o fígado está estagnado. A energia do fígado está tá contraindo ali. Então, a gente tem que passar um olhinho para aquela menina, para aquela mulher, para ela se acalmar no momento da menstruação. Uma lavanda, uma laranja doce, alguma coisa para ela se acolher naquele momento, porque o fígado dela, na medicina chinesa, o fígado ele é um órgão que
ele direciona energia e sangue para todos os lados. E se não está direcionando, vai causar esse coágulo, aí vai causar a cólica, que nós vamos falar lá na frente como tratar. Então, a gente precisa olhar para essa mulher. E muitas vezes, o nosso problema no útero tá lá nas nossas avós. Lá atrás, na nossa ancestralidade. Tá? Porque dentro, quando a sua avó gerou a sua mãe, o seu óvulozinho que você ia ser gerado já estava lá dentro da sua avó. Então, a gente precisa honrar as nossas ancestrais. E aí, eu gosto muito que as minhas pacientes façam vaporização de útero, né? Que daí usa óleo essencial, usa chás, que daí elas trabalham isso daí, né? Elas resgatam essa ancestralidade aí. E quando isso aqui não assusta, gente. Isso aqui eu coloquei só para mostrar para vocês que existem óleos para trabalhar o feminino todinho. Quando eu falo de medicina chinesa e falo de órgãos da gestação, da fertilidade ou do feminino, eu falo que principalmente esse aqui, ó, o coração, o fígado, o baço, o estômago e o rim, eles precisam estar bem. E o coração, ele é a casinha da mente. Então, aquelas suas clientes que têm a ansiedade, que estão o tempo inteiro ansiosas, com o coração acelerado, você olha para ela, ela não consegue nem escutar o que você está falando, ela está ativa demais, dá uma acalmada nela. Centra ela. Aí vem o olíbano, vem o breu branco, vem, que mais de óleo que vocês gostam para centrar as mulheres? O vetiver para enraizar, o balance, o claricalme, isso aí. Então, a gente usa esses óleos para acalmar essa mulher, porque quando nós temos o coração tranquilo, o nosso útero se enche de boa energia. Agora, quando a gente está com o coração acelerado, a nossa mente não vai ter como repousar e nós vamos ter insônias e o nosso útero vai estar com uma baixa energia, tá? O fígado, quando eu falo de fígado aqui, eu estou falando de qualidade de sono, principalmente. Porque a hora do fígado na medicina chinesa, ele é da 1 às 3 da manhã. E nós temos que os olhos são a janela do fígado. Então, quando eu fico, por exemplo, agora, nesse horário, as minhas pacientes, eu espero que estejam todas naquele momento de meditação, escalda-pés, para poder ir dormir. Por quê? Porque o fígado precisa repousar às 11 horas da noite. 11 horas eu tenho que estar com os meus olhos fechados. Para que esse sangue ele não fique estagnado, eu não tenha cólica, eu não tenha miomas, eu não tenha endometriose. A endometriose, ela é a doença da mulher moderna. Eu sou portadora de endometriose. É aquela mulher que quer controlar tudo, mas quem controla é o fígado. Então, se eu quero ter uma revanche ali com o fígado, eu vou ter doenças que vão ser doenças que têm a energia do fígado envolvida. E para eu trabalhar essa questão do sono, eu vou juntar junto com o coração lá. Eu vou acalmar o coração para essa cliente ter uma boa qualidade de sono, né? O que mais? Eu vou trabalhar também o limão siciliano. O limão siciliano, ele é um ótimo óleo para a gente trabalhar para a energia do fígado. Aí vocês têm aí, né, a gente tem os detox lá, né? Como é que chama, Ana, que você me falou ontem, que era para eu usar para o meu fígado? Zendocrine. Tem endócrino. Tem também o óleo de... O laranja doce também pode usar, tá? Tem o coentro, né? Que é o cilantro. O cilantro, tá? Então, a gente pode usar esses... Tanto, né? Eu gosto do uso tópico, tá? Mas vocês utilizam da melhor forma que vocês acharem. Eu gosto da massagem, eu acho que para mim faz muito bem. Quando eu falo do baço, eu falo da digestão. E aí, como que a gente está com a nossa digestão, né? Como que está o nosso intestino? Como estão as nossas fezes?
Então, a gente precisa trabalhar tudo isso, olhar a mulher como um todo. Então, quando eu falo de baço e estômago, eu estou falando de alimentos. Estou falando que eles vão dar a qualidade do sangue que a gente vai ter. Então, o que vai trabalhar baço, né? O que vai trabalhar estômago? O limão também vai, o zengeste vai, tá? Então, eu preciso observar como está a digestão dessa paciente. E o último que a gente precisa e que a gente recebe dos nossos pais, e aí é uma energia que a gente guarda, mas que a gente utiliza também durante a vida, é o rim. O rim, ele é o órgão que guarda a nossa energia ancestral, como se fosse a nossa memória. E aí, o que a gente tem, né? O DDR, né? O DDR, ele trabalha a nível de telomerase. Então, ele vai trabalhar ali na nossa ancestralidade, no momento da nossa energia que a gente recebeu, tá? E aí eu gosto muito de trabalhar o Jing, que é a energia ancestral, com o DDR. Ok? E vamos falar de menstruação? Alguém aqui tem meninas que estão começando nessa fase de menstruação? Na menarca? Tem, Letícia? Uma das coisas que eu recebo muito lá no consultório é a menina que está sofrida porque ela passou por alguma fala do pai ou da mãe que deixou ela magoada com relação à menstruação. Ah, minha filha virou mocinha. Ah, você não pode brincar mais porque agora você menstruou. Sabe? Essas coisas que vão enraizando na gente, que é da nossa época. Por que a gente está passando para as meninas hoje em dia, né? Então, eu preciso fazer com que essas meninas elas tenham uma passagem da infância para a adolescência muito boa. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com óleos de... Não está me ouvindo? Amiga, é a Isis aqui. Não você Tá. não. O Joaquim não apareceu aqui ainda, não. Calma, daqui a pouco. O que eu vou fazer para essa menina, né? Para reverter isso aí. Eu posso pegar, por exemplo, um vetiver que vai fazer ela enraizar no momento dela, naquele momento que ela está passando, onde ela não está fazendo nada de errado, ela está passando por uma fase e posso usar o gerânio junto, porque o gerânio resgata o feminino. Eu preciso colocar para essa menina que é normal ela menstruar, tá? Então, a gente pode usar isso daí. Na fase da menstruação, gente, é muito comum, né? A gente tem, então, esses choques de realidade, os traumas da construção da identidade da menina e não da mãe da menina. Um tempo atrás, eu estava num grupo de mães do WhatsApp, do Facebook, e uma mãe estava super preocupada porque a filha, adolescente, ia ter uma festa de piscina e ia cair bem no dia que a menina estava menstruada. E aí ela estava lá, ai, gente, será que eu coloco OB? Será que eu dou pílula para essa menina? Ela não pode perder essa festa. Aí eu fiquei horrorizada, porque eu falei, desnecessário, a gente tem que aprender a passar também pelas frustrações, né? Ah, eu não posso, mas eu posso participar da festa, sentar ali de shortinho e ir para sentar na piscina, tudo. E aquela mãe, ela estava colocando o seu problema na menina. Então, quando eu falo aqui, traumas na construção da sua identidade, é na construção da identidade da menina e não da mãe dela, tá? E aí eu vou usar bergamota, sândalo, olíbano, para construir aquela autoimagem, o empoderamento pessoal dela, tá? A camomila, ela vai mover a raiva. Muitas dessas meninas, nesse momento nosso de menstruação, até nós, mulheres mesmo, mais formadas, nós temos raiva, né? A gente não aceita muitas vezes, por que eu fiquei menstruada agora? Por que eu tô com cólica? Ou, por que eu menstruei? Eu estava esperando uma gestação. Por que veio a menstruação? Então, eu tenho que aprender a ver como que aquele cliente está, em que fase ela está tentando engravidar. Então, na fase da menstruação dela, além de trabalhar a camomila, que vai mover o fígado, que vai liberar essa energia, eu vou trabalhar também
óleos que trabalham com o luto, porque a menstruação é a morte e renascimento, né? É a morte daquele sonho de que, eu não gestei nesse momento, mas é o renascimento de que, vou fazer tudo diferente nesse ciclo agora para ver se dá certo. Então, eu tenho que trabalhar tudo isso daí. Na ginecologia natural, a gente chama de fase anciã, tá? É a fase da pessoa que tem todo um conhecimento do que vai acontecer. O que nós temos que fazer, né? É uma fase que a gente está sem energia, a gente fica mais introspectivo. Eu costumo falar para os pacientes, não vai muito para academia quando está menstruada, não perde muita energia nesse momento. Tenta resgatar mais um pouquinho, né, do que de se guardar um pouquinho, não fica com o pé no chão, que as nossas avós falavam, sabe? Não molha a cabeça, não lava a cabeça, com menstruada, tudo. Isso é tudo certo, porque a gente está perdendo sangue, então a gente está perdendo energia, a gente tem que resguardar tudo, tá? O olhinho de camomila aí vai ajudar a gente a deixar ir, a passar essa fase. Deixa esse sangue sair, né? Deixa essa frustração passar. A sálvia vai fazer a gente entender o processo. Por que que eu não gestei? Ou por que que essa menstruação está irregular agora? Por que que ela atrasou? Por que que ela adiantou? Tá? O jasmim vai ajudar o feminino dessa mulher. O cedro vai dar segurança, vai enraizar. E o cipreste, ele vai regular o ciclo de energia e sangue. Então, ele vai estar ali trabalhando a coesão, né? A ajudar a passar por esses ciclos. E eu tenho só 10 minutos, gente. Que absurdo. E vai trabalhar a dependência. Ana, o que você tá rindo aí, Ana? Não ri, não. Tô nervosa. Peraí. O que eu fiz? Eu fechei a apresentação? Eu fui apertar. Não, tá aberta. É porque Tá, é normal. eu fui apertar o negócio aqui que o Zoom me mandou aqui. Peraí. É que eu não tô vendo ela. Então, se preste, ele vai me ajudar, né? Ai, gente, Gisele, quem é esse fofo? Vai me ajudar a enraizar, a trabalhar a dependência emocional. Muitas e muitas vezes, a nossa menstruação, ela nos mostra o que a gente está passando. Então, se eu estou passando por uma dependência emocional, muitas vezes eu não quero menstruar agora porque, nossa, eu não posso, ele não vai gostar, ele vai pensar aqui, por que que eu não engravidei de novo? Isso me ajuda, né, a me conectar mais ainda com a minha dependência e me evita do meu feminino, tá? Então, se preste vai ajudar isso daí. E uma frase que eu gosto muito de mantrar nessa fase do menstrual é: me recolho e me aceito, me solto, deixo ir, deixo eu florescer. Eu preciso florescer nesse momento. Deixa eu ver o chatzinho aqui que tem aqui. Alguma coisa? Gente, como é que é a menstruação de vocês? Me falem aí. Amiga, minha é regular. A sua é regular. E de todo mundo? A minha também sempre foi um reloginho. É? E eu tinha muita cólica quando eu tinha, antes de ter os meninos. Sempre tive muita cólica mesmo, de parar. E meu limiar de dor sempre foi alto, baixo, né? Que falo alto, não sei. Eu não É, sinto dor, tá, é mas alto. é, mas eu já tive cólica, assim, de um dia de política, de votação, eu pensava assim, eu não vou dar conta de ir lá votar, que estava quase chegando a hora de fechar, e eu não dava conta de ir para o hospital, de tomar remédio na veia. E depois que eu tive os meninos, depois que eu tive o primeiro parto, eu não tenho mais, não sinto mais nada. E eu nunca senti dores, assim,
Eu fico menstruada, passa batido, eu não sinto nada, não. E aí você faz algum autocuidado? Tipo, que olhinho você costuma usar? Faz um Não, é escalpo-, igual eu tô falando, é zero, é como se eu não tivesse, passa reto. passa batido. É, Ok. Ninguém mais? Ô, Tati, Hum, eu diga. sempre sofri com muita dor. Meu Deus, já fui parar no pronto-socorro de tanta dor na adolescência. Vamos duas, aham. Nossa, já sofri demais. Então, assim, começou a mudar mesmo depois que a alimentação, hábitos mais saudáveis, né? Mas, assim, meu Deus, daí agora, depois da gestação, eu fui ter a minha primeira menstruação, o Guilherme tava com 1 ano e 3. E veio cólica. Mas, assim, é usar os olhinhos, né? Eu já faço o blendinho da cólica, daí eu comecei a usar o Caricalme. Aham. Então, não é só no dia, né, que dá a cólica. Eu tenho que usar ele o mês inteiro para regularizar ali. Mas graças a Deus, porque eu sofri demais. Nossa. Perfeito. A Tati, sábia, gente, também é maravilhosa. Tati, Oi, diga, Elaine. ai, desculpa. Tati, eu queria. Nossa, você contou exatamente a minha história nessa aula. Essa aula foi muito necessária, porque eu tive um mioma em 2012, e quando eu conheci os olhos em 2019, 2010, 2012, eu estava tendo muita espinha embaixo do queixo e muito desconforto, né, na menstruação. O mioma cresceu 5 centímetros em um ano e eu consegui controlar o tamanho dele com frankincense, aplicando e internamente. Logo em seguida, comecei a ter muitas cólicas e cólicas de incapacitantes mesmo, né? Eu fui investigar, eu tinha já um histórico de intestino irritável, tinha tido uma pielonefrite, em 2015, ou seja, tudo desencadeou no diagnóstico de endometriose. E eu acordava às 3 da manhã, todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas, era sagrado. Então, de fato, isso tudo, essa doença contou toda a minha história, porque eu perdi meu pai aos 2 aninhos de idade, então eu fiquei com a dor do abandono, né? E desenvolveu dependência, codependência. Então é isso, exatamente o que você falou. É tudo isso que acontece. Então, o nosso corpo fala, né, o que está no nosso subconsciente, o que está nos incomodando. E é uma comorbidade, e atrás da outra, né? Se você não olha para isso, vai ficar vindo o tempo todo sintomas, situações para que você consiga acolher. E a questão da ancestralidade eu achei impressionante você falar a questão do rim, né? Porque eu estou nesse processo de cura, de olhar para essa dor do meu pai, essa relação fiquei com muita raiva, né? Eu guardei raiva. A criança, ela não sabe compreender a perda. Então, agora sempre que eu tenho algo que me conecta com essa dor, eu sinto o rim. Aí eu uso muito o Zimbro para isso. Isso. E o lemongrass. E aí eu já sei que é a minha criança interior, né? Então eu converso com o meu corpo e aí eu acolho a minha criança. Perfeito. É isso, a gente aprender a olhar pra gente, não fugir, né? Exatamente. Não fugir de se observar. E é isso que eu acho que quando fala consultora do bem-estar, é isso que os nossos clientes querem da gente, sabe? É justamente querer que a gente olhe para o todo deles e observar e escutar, né? Para que a gente possa ser bem certeiro ali no tratamento. Quando você fala, né, da sua perda, tudo, eu entendo perfeitamente que eu perdi meu pai com 7 anos. Então, eu tenho todo esse processo aí também. Então, eu te entendo muito. Mas que esse autoconhecimento, ele vem no momento certo, né? Eu falo que é na hora certa que você pode aproveitar ele. Porque não adianta ele vir antes. Você não vai É aproveitar, verdade. né? Isso é, Tati. E é muito interessante que, olha só, aconteceu uma situação também muito interessante, que quando eu estava aguardando já para fazer as consultas para ver se era endometriose, eu perdi o meu cachorrinho de acidente e eu fiquei muito mal. E em seguida eu comecei a sentir o meu ovário direito, uma pontada, e aí eu já sentia que tinha relação com a perda do cachorro. Aí eu fiz um processo na medicina germânica que apontou que eu tinha um conflito de perda desde o útero da minha mãe. Então já tinha essa memória que, né, acessou,
Então, o corpo é incrível mesmo, né? Células têm memórias, né? E o bom do óleo essencial é isso, é porque a hora que a gente sente o aroma, a gente interage com a memória celular, né? Eu falo assim, quando eu penso assim, nossa, vou voltar na minha adolescência. Toda vez que eu chegava em casa, minha mãe fazia um bolo de laranja que vinha o cheiro pela casa toda. O cheiro da laranja doce me traz isso, sabe? Me traz o abraço de mãe, me traz essa memória muito boa. Então, a gente tem que observar qual que é a memória a célula que está falando do nosso corpo e pegar e dentro da medicina da aromaterapia, buscar o que pode nos agregar ali, naquele momento. Né? Porque a gente tem uma medicina inteira na mão, né? E eu tenho só menos de um minuto aqui para poder encerrar. Que ótimo, né? Foi maravilhoso, menina, foi incrível. Ó, Gratidão. não falei nada de nada. Ó, eu tinha muita coisa para falar de ovulação, de pós-ovulação, para passar para vocês, mas a gente marca um outro momento. E das doenças também que a gente poderia falar de saúde da mulher. Mas eu vou mandar um materialzinho para vocês. A gente quer te ouvir de novo. Ou, mais vezes. Tá bom? Eu agradeço. Ficou gravado? Vai Nossa, ficar eu tinha tanta... gravei. Aham, tá? Ana, Letícia, obrigada. Boa noite, Obrigada, Tati. Vai tirar Tati. foto antes, tirar foto. Peraí, gente. Foto com óleo. Ixi, Maria, não consigo. Claro e calma aqui. Tirar com shampoo, vou tirar com shampoo, gente. É que tá alcance aqui. Quem Peraí. vai tirar? Eu tô... Eu vou tirar, eu tô tirando